Shalom, amados, paz do Senhor, amém. Todos bem-vindos a mais um culto na presença do Senhor, aleluia. Não precisam abrir, está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar, orem sempre, orai sem cessar. Este é o momento da nossa oração. A nossa oração chega até o Santo dos Santos, nossos clamores, chega até o Senhor. Orai sempre, orai sem cessar. Orai a nossa comunicação com o Eterno, com o Celestial. Você é luz, e o objetivo das nossas vidas é retornar à luz original, retornar a Shem, o Todo-Poderoso. Um dia no mundo você foi impactado por uma palavra de amor, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você sente que o teu chamado é voltar à essência, voltar à luz. E o Senhor, Yeshua, Jesus, diz que você é luz do mundo, amém? E o teu chamado é ser como um sacerdote, uma sacerdotisa, no teu trabalho, no teu posto de trabalho, na sua empresa, onde você trabalha, onde você mora, na sua rua. O Senhor te chamou para ser sacerdote, sacerdotisa. Como assim, pastor? Onde você pode estar auxiliando a pessoa por meio da oração, por meio de ações de bondade, porque essa é a vontade do nosso Deus, amém? Vamos começar a nossa oração hoje com ações de graças pela semana que passamos, pelo mês que passamos, aleluia, 31 de maio, os dias estão abreviados, amanhã já é junho. Criançada, semana que vem tem feriado, aleluia. Eu vi um glória a Deus ou não? Glória a Deus. Glória a Deus, ó, criançada feliz que vai ter, né, feriado. E amados, o Espírito Santo tem ministrado no nosso coração que tempos difíceis já chegaram. E nós temos que orar agora por aqueles que estão passando por dificuldades. Pessoas não puderam estar presentes hoje, algumas tiveram que viajar, né, outras estão muito enfermas. E o Senhor tem nos preparado que daqui a 30 dias, vamos fazer um jejum de 21 dias. Fazer um jejum tranquilo para você fazer, onde você vai tirar aquilo que você mais gosta. Que 21 dias sem passar perfume, 21 dias sem comer carne, aleluia. 21 dias sem pedir iFood. Mas você pode elevar mais sua alma, porque a partir de julho, né, vamos fazer ali o jejum de 21 dias. No final de agosto vai se iniciar os jejuns 40 dias até o Yom Kippur, que vai ser em setembro desse ano. Então o Senhor está convocando o povo ao arrependimento, está convocando o povo, né, a voltar à sua essência, a voltar, né, às práticas das primeiras obras. Então neste momento eu peço que vamos estar orando por aqueles que não puderam vir hoje, que estão muito enfermos, estão doentes. Minha mãe mesmo, né, está com uma gripe muito forte, com tosse, ela, minha avó também. Meu pai teve que ir para Curitiba, meu pai está em Morretes agora também. A dona Neuza teve que viajar também, porque o seu irmão, né, está com cuidados paliativos. É um momento nunca não é fácil, um momento de sofrimento, um momento de dor. E a palavra fala para nós orarmos, né, com nossos irmãos. Então nós temos que orar e pedir a Deus a graça, o consolo, o fortalecimento. Pessoas que têm sido afligidas com uma opressão demoníaca, onde o próprio diabo tem se manifestado nas casas, por meio de uma opressão, por meio de uma batalha, por meio de batalhas na mente. Porque ele não quer que você saiba o segredo. O segredo é que você tem que, o coração segue a ação, a mente tem que governar o seu coração. Que vai ser tema dentro de poucos domingos, vou mostrar para vocês sobre esse tema, como fazer isso, onde a sua mente tem que governar o seu coração, ou seja, governar as suas emoções, governar o seu eu. Então neste momento você fique à vontade, estaremos invocando os céus, para estar orando por aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, aqueles que estarão passando por tempos difíceis, por meio, né, de um luto, de uma dor, de um sofrimento. Hoje também é conhecido por ser o domingo da igreja perseguida. Vou falar mais um pouquinho no final do culto sobre isso, tá? A igreja perseguida.
Então fique à vontade para orar ao Senhor, se é de joelho, de pé. Todo poderoso te invocamos agora, Senhor. Invocamos agora por aqueles que estão padecendo, Pai, enfermidade, meu Deus. Estão passando por dificuldades, meu Deus. Nós levantamos nossas mãos, Pai, por aqueles que estão sofrendo agora, Pai, por doença. Por aqueles, meu Deus, que estão padecendo agora, Pai, por uma notícia triste. Todo poderoso, nós te invocamos, Pai. Queremos te invocar nesta hora, Adonai Todo-Poderoso. És o Deus que ouve a oração do seu povo, Pai. Tem misericórdia dos nossos irmãos que estão sofrendo. Tem misericórdia dos nossos irmãos, Pai, que estão padecendo, Pai, por enfermidades. Envia a tua graça, Senhor. Envia saúde, Pai, saúde. Rafá. Ó Deus Todo-Poderoso. Rafá Todo-Poderoso, nós invocamos ao Senhor pedindo aclamação, clamando por cura pelos nossos entes que estão enfermos, Pai. Pai, soubemos a notícia, Pai, que agora, Pai, chegou, Pai, também a ebola no Brasil, Pai. Pessoas que estão com o vírus da ebola, Pai, que chegaram no Brasil, Pai, tem misericórdia. O Senhor tem nos avisado, Pai, que haverá uma nova pandemia, Pai, uma nova enfermidade, Pai. Tenha misericórdia do seu povo, Pai. A terra clama por justiça. A terra clama por justiça, Pai. Livra-nos das pragas mortais. Livra-nos das doenças mortais. Pai, soubemos, Pai, que as pragas, Pai, como a antavírus, o ebola, Pai, tem chego, Pai, no Brasil, Pai. O Senhor disse que ia passar com um sinal, uma marca na testa. A marca na testa, a marca TAV, que é a marca, Pai Santo, que começa com Torá, Senhor. Começa com Torá, Pai, na mente e no coração. A Tua palavra nos livra, Pai. A Tua palavra nos livra, meu Deus. Pai Santo, os Teus anjos passaram por todo o continente. Os Teus anjos passaram para selar na testa os Teus filhos que serão preservados. Um tempo de colheita vai vir por aí, meu Deus. Como foi, Pai Santo, há cerca de 6 anos atrás, Pai Santo, virá pior, Pai. E temos que estar preparados, Pai. Temos que estar preparados, Pai Santo, com estoque de alimentos. Temos que estar preparados, Pai Santo, com medicamentos. E o Senhor não nos deixará, Pai. O Teu Espírito Santo nos anunciará as coisas que hão de vir a acontecer. O Senhor não deixa de avisar os Teus profetas antes que tais coisas ocorram. Um tempo vai de buscar o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um tempo, Pai, que está se cumprindo, Senhor. Yeshua disse que o amor de muitos dizia esfriar. O amor de muitos dizia se esfriar. O amor de muitos dizia se esfriar. E o Senhor pergunta: como é que está o teu coração? Como é que está o teu amor pelo Senhor? Como está teu coração? Sabe que você faz parte daqueles que estão com o coração esfriando? Fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, aquece meu coração. Espírito Santo, aquece meu coração. Quero arder de paixão por Ti, Papai querido Adonai. Quero arder de paixão pelo Senhor. Santo de Israel, clamamos por justiça, por força, Pai. É um tempo, Deus, que o Senhor está fazendo algo no Brasil, Pai. Oramos, Pai, pela Sua graça. Oramos pela Sua unção, Adonai. Oh, Todo-Poderoso, nós te invocamos, ó Todo-Poderoso, Adonai. Santo, Santo, Santo.
Pedimos por aqueles que não puderam vir hoje, Pai, porque estão enfermos. Estão enfermos. Manda a tua unção de cura nessa hora. Manda teu anjo da cura lá, Adonai. Oh, Riblibanas. Comece a agradecer a Deus pela tua vida. Agradeça a Deus pela tua família. Agradeça a Deus por você. Era Xarabalabanai. Santo, 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 Adonai, Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Pai Santo, pela tua proteção, queremos te agradecer pela vida, queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. Queremos te dar graça, Pai, por esse dia. Lift to you a grateful voice. Santo, 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 santo de Israel. Santo, santo, santo Adonai, te adoramos. Oh, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus que cura, Deus que sara, Deus que manifesta a tua presença. Santo, santo, santo. Os anjos do Senhor estão aqui em nosso meio, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Junte-se às vozes dos coros angelicais, declare que Ele é santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo. Nós chamamos Deus Todo-Poderoso. Nós chamamos. Queremos te dar graça, Pai Santo, pela vida, pelo dia de hoje. Queremos te dar graça, Senhor Deus. Venha nos proteger, Adonai. Nos guarde, meu Deus. Nos livra do maligno. 1000 cairão ao nosso lado, 10 mil ao nosso direito, mas nós não seremos atingidos. Queremos te render ações de graças. Ações de graças. Oh Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Queremos te agradecer, Pai. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor nos sustentado, Pai. Hoje é o último dia, Pai Santo, de maio, Pai. Obrigado, Pai, porque tem nos preservado, tem nos guardado com vida, Pai. Queremos te agradecer por esse mês de maio, Pai. Mês que houve o Shavuot, mês que veio o missionário Dr. Sidney, Pai. Queremos te agradecer pelas palavras, Pai, dos céus, Pai. Pai, queremos te agradecer, Pai Santo, também pelo mês de junho, Pai, que está vindo já aí, Pai, o mês de junho, Pai. Já cruzamos, Pai Santo, metade, Pai, de 2026, Senhor. Oh, Santo de Israel. Santo, santo teu nome, Pai. Em tua presença, glória a Deus. Cada um aqui, Pai, nós queremos te render graças. A ti a honra, a glória, a força e o louvor. Santo, santo, santo. Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh, bem-vindo neste lugar. Bem-vindo em nossas vidas, Pai. Queremos já, Pai, consagrar ao Senhor, Pai, o mês de junho a Ti, Senhor. Queremos ouvir o Teu recado. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir, meu Deus, Tu tens para nós, Pai. Venha, Pai, com o Teu Espírito, Pai, profético sobre nós, Pai. Queremos compreender, Pai, sobre os dias que estão vindo. Queremos estar preparados. Queremos estar, Pai, ser preservados.
Continua protegendo os teus filhos, Pai, das pragas, da mortandade que assola a meio-dia, da peste que se propaga na escuridão. Nós somos gratos a Ti, Adonai. Somos gratos, Pai, por tudo. Somos gratos, Pai, por cada dia, cada pão, água que podemos tomar. Tu és um Deus que marca os seus filhos, Pai. És um Deus que preserva os seus filhos. Continua dando livramento. É o ano da visitação. O Senhor estará visitando, Pai Santo, as nações, o Brasil, Pai. Temos que estar preparados para a Tua visitação, Senhor. Queremos Te render ações de graças. Queremos Te dar glória. Queremos Te dar glória. E você pode adorar aquele que está no alto e sublime trono. Você pode contemplar aquele que se assenta num trono para todo sempre. Você pode contemplá-lo e adorá-lo na beleza, na santidade. Você pode declarar gratidão ao Senhor. Gratidão, Senhor. Gratidão, 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 gratidão pela vida. Gratidão pelo hoje. Gratidão porque podemos, Pai Santo, o Senhor nos abençoou, Pai, para abençoarmos vidas. Nos abençoou, Pai, que possamos abençoar vidas, Pai, como um canal para as pessoas, Pai, Pai, nosso meio, no Paraguai, nas nações, Pai. Queremos compartilhar vida, queremos compartilhar saúde, queremos compartilhar poder, unção, vida, Pai, para os povos, vida, Pai, para os povos. Em nome santo do Seu Filho Jesus de Nazaré, o nosso Senhor Jesus Cristo Santo, Senhor, continua guardando todas as igrejas perseguidas, todas aquelas vítimas de explosão, todas aquelas, Pai, cujos filhos perderam seus pais, em Damasco, na Síria, em países, Pai, que estão, Pai, tendo a perseguição, Pai, nas igrejas. Continua, Pai, protegendo seus filhos, guardando, meu Deus. Estejamos preparados para morrer quando chegar a nossa hora, Pai. Que possamos estar preparados para estar contigo, Senhor, com as vestes brancas, com azeite na cabeça, como diz Provérbios, Pai Santo. Como disse, Pai Santo, Salomão, nunca falte o óleo na nossa cabeça. Ora, que estejamos prontos, Pai, para encontrarmos contigo, Senhor. Seja para, Pai Santo, um tempo de graça, de glória contigo, meu Deus, e não de juízo eterno, Pai. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude, meu Deus, nos tempos que estão por vir, Pai. Nos ajude, nos dê estratégia. Nos dê sua graça. É o Deus que nos preservou, Pai, há 7 anos atrás, 6, 7 anos, Pai. Nos guardaste, nos redimiste. E outro tempo difícil está por vir, que possamos estar preparados, Pai, para guerrear, para ser bênção, para dar alimentos, para ser, Pai Santo, o verdadeiro discípulo do Mashiach, de Jesus. Nós pedimos, te damos graça, em nome santo de Yeshua Mashiach, Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Pai, por esse dia, pela tua unção profética na vida da pastora cá. Usa ela com poder, graça, misericórdia. Queremos compreender a tua palavra de hoje, compreender, Pai, os teus mistérios. Queremos entender, Pai, que a semente cai em boa terra e possa dar fruto. Enquanto isso, Senhor, envia os teus anjos para guardar a nossa casa, os animaizinhos, parentes, Pai, que nesse momento de estar aqui na casa de estudo, na Beit Mikdash, casa de estudo, casa de oração, que precisamos estar sintonizados, Pai, nosso coração ligado ao teu, nossa mente ligada à tua mente, Pai, no nome santo de Yeshua Mashiach. Amém, amém e amém.
Graça e paz seja com a igreja, amém? Amém, glória a Deus. Convido você que trouxe sua Bíblia ou tem o seu aplicativo aí, abrir em Provérbios, capítulo 19, o versículo 6. Provérbios, capítulo 19, versículo 6. Pastor Rodrigo, está funcionando? Seja participar. Passa aí pra galera. Aí vai passando. Quem achou, está ali com o microfone, depois vai passando. Maísa, pode ler? Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. Todos são amigos? É verdade isso? Às vezes aquela pessoa que dá presente é muito querida, não é? Presente. Algo cultural, não é cultural? Você recebe um convite para aniversário, o que você pensa? Presente. Ah, fulano está de aniversário, pastor, fica lá, um presente. Vai numa festa de casamento, alguma coisa? Um presente. Então, presente, dar presente, a gente dá por vários motivos, seja celebrar, às vezes alguém quis uma formatura, alguma coisa, um presente, é uma celebração, mas às vezes também é uma reconciliação, às vezes aquele buquê de flores, né, com pedido de perdão, amizade, demonstração de afeto, uma lembrança. E na própria palavra de Deus, a gente vê situações onde houve assim presente. Por exemplo, não precisa abrir, mas quando Jacó e Esaú, aquela reconciliação, Jacó mandou, vamos aliviar aí o negócio, deixa eu mandar um presente à frente, para ver se vai amolecer o coração do meu irmão. Ele mandou presentes. Aqueles reis magos, lembra? Quando o nascimento de Jesus, eles também levaram presente. Só que, antigamente, o presente era visto de uma outra forma. Gente, hoje, você vai numa loja comprar uma roupa para alguém, já grudam, já grampeia junto, o quê? Um negocinho de troca, não é assim? Vai casar, faz uma lista de presente. Aí você vai lá na loja, tem a lista de presente. Mas quem casou vai pegar aquele presente que você comprou ou não? Sabia que às vezes não? Vai só gerar o crédito e daí no final, sei lá, quis comprar uma televisão para o casal. Aí a televisão custou R$2.000. Aí o casal vai juntar o 2.000 teu, o 500 do outro, e no final vai pegar. Mudou a cultura. Então, hoje a gente tem assim, ganhei uma coisa, você me deu uma coisa com maior amor e carinho. Dá para trocar? Até perfume vem com um negocinho, um ticket dentro, se não gostar, pode trocar. Não gostou da blusa, pode ir na loja trocar. Só que antigamente a cultura do presente era diferente. A cultura do presente é tipo assim, eu quero te dar esse presente. E a pessoa aceitava porque aquela pessoa quis dar aquele objeto, aquela coisa decorativa, um perfume, uma essência, está entendendo? Ela quis te abençoar com algo e você simplesmente recebia. Só que às vezes esse negócio do presente, a gente aplica isso para a nossa história, para a nossa vida. Como assim, pastora? Eu não estou entendendo. A vida é um presente, não é? É ou não é? Tem pessoa que está com birra com Deus, fala, Deus, esse aqui é teu presente para mim? Quero trocar.
essa situação caiu para mim, Deus. Não gostei da cor do cheiro. Não, eu quero trocar. E essa cultura da troca, às vezes a gente está vivendo a nossa vida, deixando de viver aquilo que Deus preparou para nós. Ele conhece a tua estrutura. Ele não te dá algo maior do que você possa carregar. Amém? Então, se Deus colocou algo para você, Ele é o doador da vida. Ele escreveu a tua história. É isso que eu creio. É isso que eu vejo que está escrito na Bíblia. Que cada dia da minha vida foi escrito e determinado por Deus. Cada dia da minha vida. Mas o que a gente faz? Deus, eu quero... Está meio justo aqui. Deus... Dá para trocar? E, às vezes, se a gente não tem entendimento de que a vida é um presente e que eu recebo algo de Deus, Deus quer me ensinar algo, e, no final, tudo vai cooperar para o meu bem, eu posso estar perdendo algo que Deus quer me ensinar. Quando a gente transfere para Deus esse sentimento da gente ser atendido em todo o nosso querer, do meu jeito, tem que ser do meu jeito, assim que eu quero, a gente pode não compreender os maravilhosos planos e pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Você está entendendo? Talvez os maiores livros motivacionais cristãos que talvez algum dia você leu e edificou a tua vida e te ajudou na tua jornada, você acha que nasceu da onde? Você acha que nasceu da onde? De uma experiência que a pessoa precisou se posicionar, precisou ver como ela ia reagir com aquela situação. Costumo citar, tem uma pregação que tem milhões de visualizações no YouTube. E depois vira um livro. Com Deus, você vai dar conta. Uma palavra que alcançou já milhões de pessoas. Veja o que essa pessoa passou. Mas ela passou, fazia parte do que Deus tinha para ela. É um presente, não tem você quer R$2 ou uma caixa misteriosa? Não tem um negócio no YouTube assim? Às vezes é uma caixinha misteriosa que Deus dá para a gente. Só que se eu não encaro que Deus tem o controle de todas as coisas, eu posso me revoltar com Deus, ou eu posso dizer, Deus, isso é para mim? É o Senhor que preparou isso aqui para mim? É? Essa fornalha foi aquecida 7 vezes, para eu entrar? Vamos lá, Senhor, está entendendo? Você está disposto a viver a história que Deus escreveu para você? Posso ouvir um amém? Com Deus você vai dar conta. E eu quero dizer, a vida é um presente. E você precisa entender que nem tudo vai acontecer da maneira como você quer. Mas se Deus colocou algo para você enfrentar, hoje, nesse dia, nesse tempo, Ele está escrevendo a tua história. E tem um porquê, um para quê você está passando por isso. Então, em vez de ficar jogando para Deus, Deus, quero trocar, não vou usar esse presente, quero trocar. Não, fala, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Está sendo um desafio. O que o Senhor quer amadurecer na minha vida? O que o Senhor quer me ensinar? Ah, o Senhor quer me fazer uma guerreira? Então, vamos lá, Senhor. Está entendendo? Aceite o que o Senhor faz você viver. Claro, Ele vai te dar armas para lutar. Às vezes Ele vai te ensinar como você tem que reagir, como você vai ter que orar, jejuar. Mas o Senhor é aquele que nos presenteia com a vida e Ele escreveu uma história. E na história de Deus é com emoção. A história que Deus escreveu com a gente é com emoção. Vai ver Davi. Quantas emoções. Vai ver José. Deus cumprindo na vida de José tudo que lá ele,
jovenzinho tinha sonhos, uns sonhos que ele contava e as pessoas, sonhador, com ódio, com inveja dele. E depois tudo se cumpriu, mas teve muita emoção. E foi jogado numa cova, e foi vendido, e foi para o Egito, e estava lá achando que estava arrasando. Aí a mulher, a patifona, né, que o pastor Valdir gosta de falar, armou uma para ele, vai na prisão. Tu imagina se hoje a gente vê como personagens bíblicos, foram pessoas como eu e você, de carne e osso, com emoções. E eles não disseram para Deus, Deus, eu não aceito isso que o Senhor tem para mim. Eles foram correspondendo. Mesmo José na prisão, ele se destacava, virou chefe lá. E assim, Deus foi realizando. E eu vejo que às vezes a gente precisa interagir mais com o que está acontecendo na nossa vida do que dizer, Deus, esse presente aqui quero trocar. Não é assim com Deus. E, para nós meditarmos sobre isso, e você não ficar murmurando na sua vida com aquilo que você está passando, uma aprovação. Chega de murmuração e nós vamos ver o que o Senhor quer falar conosco hoje. E, para isso, eu quero usar a vida do apóstolo Paulo como exemplo. Alguém que apreciou a jornada da vida. O que é apreciar? Quem sabe aqui o que é apreciar? É contemplar, é dar uma atenção, é dar um valor. Ele apreciou cada jornada da vida dele. E nós vamos ver isso. Agora você pode abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 23. Atos 23, 11. Diz assim, naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse, quem apareceu? O Senhor. E disse, eu vou ler na NVT, tenha ânimo, Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Aí eu pergunto, o Senhor aparece para o Carlos e assim diz, Carlos, assim como você tem testemunhado para mim aqui em Foz, você vai testemunhar lá em Brasília. Você vai testemunhar de mim. Aí, às vezes, a gente pensa, né? Opa, vou testemunhar. Talvez a gente pense, poxa, vai ser enviado de avião, de jatinho. Como que ele chegou a Roma, gente? Prisioneiro. Prisioneiro. Queriam já prender ele, aí ele, eu sou cidadão romano, eu apelo a César. Você apelou a César? Então tá, você vai lá para Roma, lá para a Itália, lá para Roma. Gente, se a gente, agora, se acontece alguma coisa na sua vida, a gente tem que ter esse entendimento de ir correspondendo às coisas que acontecem. Tudo tem um motivo, um porquê, um para quê o Senhor permite algo na nossa vida. E ele apelou a César, isso está passa para o capítulo 25 de Atos. Atos 25. Ali no 11 e no 12 está escrito isso. Ele fala no finalzinho do 11. Eu apelo a César. Agora vai para Atos capítulo 27. Quem pode ler o 13 e o 14? E, soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e, fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Já terminou a sua versão? A minha diz assim, no 13, um vento leve, depois no 14, mas o tempo mudou de repente, e um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto.
Já viu uma coisa que acontece na tua vida, parece um vento de leve, de repente é um furacão. De repente você está enfrentando na tua vida uma situação, você fala, pastora, passou um vento aqui. E foi um furacão. O 15, quer passar o microfone ali para o Josi? O que diz o 15, Josi? Atos 27, versículo 15. O navio foi arrastado e não conseguiu resistir aos ventos. Portanto, desistimos de lutar e nos deixamos levar por ele. Você já desistiu de lutar e cantou a música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar? Vida leva eu. Tem coisas, às vezes, na nossa vida que às vezes a gente fala, cansei de lutar. Vem um vento muito forte, você perdeu o controle da situação, e assim estava esse barco, e aqui vai contando a história. Aí no 18, Simone, 18. Pode ler do 18 ao 20, fazendo favor. No dia seguinte, como as ondas se tornaram ainda mais violentas, a tripulação começou a jogar a carga ao mar. No terceiro dia, eles jogaram fora com as próprias mãos a armação do navio. A terrível tempestade continuou, sem diminuir durante muitos dias, não nos deixando ver o sol nem as estrelas, até que finalmente toda a esperança de salvamento acabou. Até que perdemos todas as esperanças. Sabia que tem gente aqui no nosso meio que em determinado assunto já perdeu as esperanças? Tem esperança talvez de salvação. Quando Jesus voltar eu vou subir aos céus. Mas talvez você está aqui hoje, você tem uma causa que você está lutando, mas é tanto vento, tanto vento, tanto vento, que você quer saber, eu desisto. Eu desisto. Eles estavam dessa maneira, já não tinham esperança. E às vezes a gente também na nossa vida, alguma situação a gente pode estar enfrentando. A gente tem às vezes nossa fé naquela área, para orar por alguém. Não sei o que, não sei o que. E às vezes tem uma área da nossa vida, essa área aqui, estou sem esperança. Calma que Deus vai falar com você hoje, nessa noite. Eu quero dizer para você que Deus não vai embora nas tempestades. Deus não vai embora nas tempestades que você está enfrentando. Ele é aquele que fica no barco, Ele é aquele que acalma a tempestade. Deus, Ele está nessa tempestade e Ele vai vir em teu socorro. Porque, queridos, Ele é aquele que está na cova dos leões, Ele é aquele que estava lá no meio da fornalha, aquecida 7 vezes, Ele estava lá. E Salmo 139, não precisa abrir, mas fala, aonde eu me ausentarei do teu espírito? Às vezes você está querendo fugir de Deus, você não quer mais tocar naquele assunto que você já se aborreceu, você está orando, não teve resposta. Mas eu quero dizer para você, hoje você vai renovar a tua esperança em Deus, em nome de Jesus. Porque você precisa perseverar até o fim. O Senhor disse que você tem que perseverar na oração. O Senhor nos ensinou sobre isso. Para onde me ausentarei do teu espírito? Salmo 139. Se eu subo aos céus, lá estás. E se eu desço ao mais profundo abismo? Lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se eu habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu poderia pedir a escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Você vai ser encontrado hoje pelo Senhor, pela luz do Senhor, e Ele é a esperança para o seu coração hoje, nessa noite. Eu quero dizer, Ele está com você. Amém? Ele está com você. E eu quero dizer algo.
que Deus levanta, às vezes, alguém do meio dessa tempestade para levantar uma voz. Levantar uma voz no meio da tempestade. Porque nós vamos ver agora, a partir do versículo 21, que uma voz se levantou no meio da tempestade. Uma voz de quem estava no mesmo barco, passando a mesma situação. Mas quando uma voz se levanta e se posiciona e dá um comando, aqueles que tinham perdido a esperança são renovados. E eu oro a Deus que você seja essa pessoa hoje, que vai se levantar no meio dessa causa, no meio da tua família, no meio da tua casa. Você vai ser aquela que vai entrar no quarto do teu filho, você vai ser aquela que vai andar em algum lugar que precisa resolver problemas, situações, papéis, você vai se levantar como uma voz naquele lugar. Você vai andar na tua casa, vai declarar bênção para a tua esposa, para o teu marido, para o teu filho. Você vai se levantar naquele teu lugar de trabalho e vai se levantar como uma voz que vai declarar que ainda há esperança. E Deus é um Deus de propósito. Porque Paulo tinha algo que o Senhor tinha estabelecido. Ele tinha que chegar em Roma. E às vezes a gente sabe um lugar que Deus quer que a gente chegue. Só que é tanta tempestade que às vezes o inimigo quer fazer assim, ó. Hã? Deus falou que é lá que você vai chegar? Minha filha, você não está vendo, teu barco já está distante. Você não está vendo, minha filha, teu barco já está dando contra as pedras. Não está vendo? Se uma voz não se levanta, aí você só ergue os braços e desisto. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Querida, eu quero só te lembrar que o que Deus fala, Ele cumpre. E você precisa crer que onde Deus falou que você vai chegar, você vai chegar. Pode estar tudo contrário. Vento contrário, tudo à tua volta dizendo que não. Você precisa se levantar como uma voz profética e dizer, Deus, eu creio que vai acontecer assim como o Senhor falou. Porque lembra que fé não se guia pelo que se vê. Mas o que eu estou vendo... Não, o que você vai declarar que você crê. Esquece o que você está vendo. Tem hora que você precisa se fazer de cego, não para com Deus, mas com aquilo que você está vendo. E começar a declarar, 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 declarar. Igreja, há poder quando você levanta a tua voz, há poder quando você profetiza. Por que está escrito na Bíblia sobre um vale de ossos secos e Deus manda um simples homem mortal lá declarar palavras? Por que Deus manda um simples homem de carne e osso lá naquele lugar dar uma olhada para ele ver o caos? Mas Deus mandou dizer, mas profetiza só para ver o que pode acontecer quando você fala as minhas palavras. Querido, abra a tua boca e se levante. Mas vamos ver aqui como Paulo fez. Atos 27, 21 ao 25, eu vou ler aqui. Vou ler na NVT, uma linguagem um pouquinho mais facilitada. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse, os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e esta perda. Que, gente, se você ver o contexto aqui, ele tinha dado uma dica. Gente, o tempo está assim, assado. Não vamos por aqui, não deram ouvidos. Então, já viu alguém passando por um perrengue e dá vontade de você dizer, eu avisei? Já passou por uma situação? Ele dizendo, eu avisei. Tudo isso não precisava ter acontecendo. Mas, no 22, ele diz, tenham bom ânimo. O navio, o que vai acontecer? Afundará. Mas nenhum de vocês perderá a vida. 23. Pois ontem à noite, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse,
Não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo. Creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como ele disse. 26. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Queridos, no meio do caos, Paulo estava no meio do caos, mas ele levanta uma voz que diz: tenham bom ânimo. No meio do caos, ele não deixou de orar, porque ele falou: ontem à noite um anjo do Senhor apareceu do meu lado e me disse: o navio vai se perder, mas a nossa vida vai ser preservada. E ele fala: e eu creio que vai acontecer assim como o Senhor disse. Então, querido, tem hora que você precisa, tá lá um negócio na tua casa, um desânimo e não sei o quê, você precisa se levantar como uma voz naquele lugar, no meio da tempestade do caos, dizer: vamos ter bom ânimo. Digo para vocês hoje, tenham bom ânimo. Vamos lá, o Senhor está conosco. Uma voz tem que se levantar no meio do caos para dizer: tenha bom ânimo. Vai acontecer assim como o Senhor falou. E diz, a partir do 33 de Atos 27, enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas, disse ele. Por favor, comam alguma coisa para seu próprio bem, pois nem um fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Em seguida, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Querido, partir o pão, você precisa se alimentar da palavra também. Quando às vezes algum irmão diz: ó, tenha bom ânimo e libera para você uma palavra, coma dessa palavra. A palavra do Senhor, ela nos dá ânimo. O pão vivo que desceu do céu. Amém. E aí, vai para o capítulo 28. Capítulo 28, 1 e 2. Quem pode ler? Passa o microfone aí, Simone. Atos 28, 1 e 2. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Como é que eles foram recebidos nessa ilha? Minha versão diz assim: ó, uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade, e por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma figueira na praia para nos receber. Querido, quando você aprecia a jornada da tua vida, você está no meio da tempestade, mas você ora, você acredita que Deus vai te fazer você chegar naquele lugar. E eu quero dizer, as coisas começam a fluir na tua vida. Quando você corresponde, você vê bondade de Deus. Eu já precisei ir no UPA, e no UPA é legal? Precisei ir. Aí, você está lá na vibe, pensando assim: Deus, o Senhor me trouxe aqui, amém. Deus vai na frente, quando vê, Deus coloca um médico abençoado para te atender. Eu já contei aqui, fui às vezes com ansiedade no ano passado, pensando: Deus, o que o Senhor quer fazer comigo? Amém? Estou aqui. A mulher que me atendeu na triagem, uma abençoada. O médico: por que você está assim? Eu contei, dele contou coisas dele, da família dele. Ele falou: sabia que eu perdi o meu avô no dia do meu aniversário? E não sei o que, não sei o que lá. Uma troca, assim. Aí, por último, a enfermeira: por que você está assim? Eu estava com ansiedade, uma coisa, foi botar um soro em mim. No fim, era meio que nós duas lá chorando. Ela tinha perdido a mãe dela, ela me consolando, eu consolando a mãe dela, ela pela perda da mãe. Então, querido, tem hora que você não entende por que você foi lá. Mas e se Deus queria dar
um consolo para aquela enfermeira? Eu não sei. Se você não corresponde, você se trava e só pensa que você não queria estar passando por aquilo. E quando você se deixa assim, poxa, Deus, tudo o Senhor tem um propósito, tudo vai cooperar para o meu bem. Você interage com a situação. Você está entendendo o raciocínio dessa mensagem hoje? Você interage com aquilo que está acontecendo. Pode ser uma coisa muito ruim. Eu já passei, querido, opressão que eu contei aqui, mas o que eu passei foi passado adiante. Lembra do MDF? A história está tomando proporção. Mais pessoas são alertadas sobre um objeto consagrado, algo que o inimigo quer entrar por alguma coisa. E quem que sai ganhando? O reino de Deus. Mas eu tive que passar. Eu tive que sentir na pele opressão, sentir morte. Eu que já tive aborto, um aborto retido, tive que ir lá, passar por curetagem, ficar 30 horas naquele hospital, e papapá. Aí um dia, já contei aqui, mas cabe na mensagem, Deus, qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Ai, tudo isso que eu passei. Gente, no mesmo dia, oi, pastora Karine, a doutora aqui na clínica pediu para eu falar com você, se você pode vir fazer uma visita aqui na clínica, porque tem coisas que estão acontecendo aqui, e uma doutora, sei lá o que, faleceu num acidente de carro, outras duas tiveram aborto. Oi? Aí fui euzinha, que passei pelo que passei, lá numa clínica odontológica, fizemos uma volta, todos doutor lá, todos auxiliar, virou uma roda de umas 20 pessoas, e eu ministrei a palavra, e ministrei que a vida, depois de algo traumático que a gente passa, tem vida. O Senhor nos levanta, o Senhor nos faz viver. E eu pude testemunhar como o Senhor restaurou minha vida, propósitos dele, a gente se deu as mãos e todo mundo orou naquela sala. Está entendendo? Tem coisa que às vezes o Senhor quer que você passe, porque com a consolação que você recebeu, e você tem que sentir na pele, porque senão você não vai saber, se você só lê uma história, não é a mesma coisa. Aí tem coisa que Deus permite você passar na pele, e com Deus você vai dar conta, com Deus você vai vencer, no final vai dar tudo certo, você sabe que vai dar tudo certo. Então renova a tua esperança, aí você passou, você... Ufa! Quase achei que não ia dar. Mas venci. Pronto, agora o Senhor te faz uma ministra do Evangelho, te faz uma pessoa que teve a consolação, e tem um texto em Coríntios, acho que diz, com a mesma consolação que eu recebo, eu consolo as outras pessoas. Você aceita a história que Deus planejou para você? Aceita a tua vida como um presente? Para de troca, Senhor. Interage com a história que o Senhor escreveu na tua vida. A bondade de Deus ainda vai te encontrar, mesmo no meio do caos. Eu lembro de uma comida tão gostosa que eu comi logo depois de ter passado pela curetagem. Eu estava 30 horas sem comer, porque não podia comer, e enfiava aqueles comprimidos para dilatar lá e não dilatava. Eu fiquei 30 horas. E eu lembro que depois que aconteceu o procedimento, eu estava tão em paz. Acordei com uma fome, que você fica, né, anestesiado. Eu lembro do gosto da comida que eu comi. Era um arroz, um feijão, um purê de batata e um frango grelhado. Deus é bom. Num leito de hospital, alguém que vem, você está lá, o enfermeiro que te trata com tanto carinho. Não está conseguindo comer isso aqui? Vou trazer outra coisa para você comer.
É a bondade de Deus que te encontra, mesmo em meio a um caos. Está entendendo? A bondade de Deus vai te encontrar, sabe por quê? Porque Deus é bom. A bondade vai te encontrar. Então eles estão lá, passaram tempestade e o navio lá se perde, mas eles chegam com vida naquela ilha e são recebidos com uma fogueira. Sobreviveram ao naufrágio. Em meio à tempestade também da nossa vida, Deus prepara um lugar e gente para nos receber, para aquecer a nossa vida. Amém? E quando você pensa em receber, pensa também em ser essa pessoa que vai aquecer a vida de alguém que está passando por um naufrágio. Porque assim eles foram recebidos. Versículo 3 de Atos 28. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e o colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu a sua mão. A gente fala sério, a história que Deus preparou com a gente é cheia de emoção. Não, gente, fala sério. Não basta ter sofrido toda aquela tempestade, gente, com o navio. Um naufrágio. O que é um naufrágio? O navio se perdeu, gente. Eles foram lá e com vida chegaram. Aí são recebidos. Foi um aconchego. Está lá, alimentando a fogueira, de certo, com frio, um mar gelado, até aquecer o corpo. Aí não vou deixar esse fogo apagar. O graveto. Aí, gente, quando você acha que a situação não pode piorar, o que acontece? A cobra morde a mão. Só que você está apreciando a jornada da vida. Amém? Você está, Deus, que linda história, cheia de emoção que o Senhor preparou para mim. Glória a Deus. Amém? Você está assim animado com a história que Deus preparou para você? Aí está lá a cobra mordendo. Aí o 4, olha só. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada, não, a cobra ainda abocanhou e ficou pendurada. Não foi assim. Ficou pendurada na mão de Paulo. Disseram uns aos outros: olha o que ainda às vezes você vai ter que enfrentar nessa tua jornada da vida. Sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Às vezes você está vivendo a tua vida, correspondendo com aquilo que Deus tem para você, e ainda alguém vai dizer: isso aí está passando, é pecado na vida dele. Ó. Escapou de lá, a justiça alcançou, por isso que está sofrendo isso. Mas diga para o irmão: calma, que Deus é o autor da nossa história. Amém? E ele é sempre glorificado. Aí, o que Paulo fez no 5? Mas Paulo sacudiu a cobra aonde? No fogo, e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Querido, tem gente que vai ter aquele olhar esperando que o pior aconteça. Sabia que tem essa plateia? Na nossa incrível jornada da vida, tem essa plateia que quer que o pior aconteça, mas fala assim: meu Deus é maior. Fala, meu Deus é maior. E ele é o autor da minha história. E eles verão que Deus guarda a minha vida e que cumpre tudo o que ele determinou para mim. Paulo tinha que chegar em Roma. Aonde você tem que chegar? Mas o que quer picar você? O que quer tirar a tua energia? Querido, confia que Deus vai te fazer chegar do outro lado, que Deus escreveu a tua história e que Ele vai ser glorificado. Mas eu preciso que você acredite. Eu preciso que você tenha bom ânimo, que você se levante com essa voz no meio do caos e da tempestade.
Porque, gente, que às vezes um está desanimado, o outro já não sei o quê. Não, comigo, eu boto todo mundo para cima se depender de mim. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. E nosso Deus, ele vai ser sempre glorificado. E o que eu aprendo dessa situação quando Paulo chegou na ilha? Às vezes tem gente que nos recebe, nos ouve, né? Nossos problemas, nossas situações. Pessoas nos recebem e vem a tempestade que está acontecendo na nossa vida. E querem nos dar querem aquecer o nosso coração. Como fizeram na ilha. Receberam Paulo com uma fogueira acesa. Mas o que Paulo fez? Com gravetos ele ia? Tem que ler de novo? Com gravetos, o que ele fez? Ele estava mantendo a fogueira acesa. Fala, eu preciso manter a fogueira acesa. Eu preciso manter aquilo que alguém colocou em mim, uma chama de esperança. Você tem que manter essa chama acesa. E cobras podem querer te picar. Mas aonde que ele sacudiu a cobra? Nesse fogo. Você tem que ter esse fogo aceso, essa vida de oração acesa. Você tem que, querido, porque às vezes a gente, né, nós pastores, às vezes liberamos uma palavra sobre a tua vida, você que às vezes nos procura com alguma situação. Só que eu quero dizer, você tem que manter acesa essa chama. Você tem que manter isso aceso, ter essa chama da palavra, da oração acesa. E aquilo que quer vir para te morder, para te envenenar, é nesse fogo que você vai, como ele estava agarrado na mão, sacudiu no fogo e a cobra soltou e não fez nenhum mal a ele. Na tua história vai ter plateia que quer teu fracasso. Mas você não pode deixar isso entrar na tua vida, amém? Você tem que estar focado. Deus está comigo, eu vou lutar por essa causa, vou me levantar como uma voz que diz, vamos ter bom ânimo, porque o Senhor é conosco. E aqueles que esperavam a derrota, viram que nenhum mal aconteceu. Eles também vão ver como Deus é fiel na nossa vida. E, querido, se você acha que a história acaba por aí, a história que Deus escreve tem muita emoção. Se você vai ver, no versículo 7, 8 e 9, eu vou só citar aqui, mas tinha gente doente ali. O pai de Públio estava doente com febre e desinteria, diz no versículo 8. Paulo ainda entrou e orou por ele e, impondo as mãos sobre a sua cabeça, o curou. E o 9. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como a gente tem que aprender a apreciar a jornada da vida, né? Eu que passei por um luto, perdi minha mãezinha. Aí estava recebendo um missionário, o Sidney. Ele perdeu há 2 meses a mãe dele. Há 2 meses. E a Letícia, há 3 meses, é um mês ou 2 meses de diferença, perdeu o pai. Quando você aprecia a jornada da vida, aquilo que você diz, não quero tocar nesse assunto. Eu toquei no assunto. Falei como foi com a minha mãe, como a gente orou por ela, como Deus confirmou a salvação da minha mãe, e não sei. Querido, quando você aprecia a jornada da vida, aquilo que parece que é uma dor terrível, você enxerga como um propósito. E assim como Deus consolou o meu coração, eu tenho que interagir na minha jornada. E eu também tenho que consolar aquele que passou por uma perda. Você está entendendo? Aquilo que às vezes você não quer tocar mais no assunto. Deixa Deus trabalhar. Você passa um perrengue aí com o filho. Será que Deus não quer te levantar aí para orar? Simone, orar? Outras mães? Deus tem misericórdia, o que outras mães estão passando e não sei o que. A gente tem que
abraçar essa história e dizer, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Que eu possa interagir, que eu possa fluir. Onde o Senhor me permite estar, ainda que eu passe por uma dor, um luto, uma perda. O que o Senhor quer fazer com a minha história? Gente, ele estava lá, ele ainda era um prisioneiro. Alguém doente. Gente, ele não estava com a vida dele travada. Ai, estou de mal com Deus. Que Deus que é esse? Que me permite quase morrer afogado? Que me permite uma cobra me picar? Não, ele falava, eu creio num Deus Todo-Poderoso e eu vou orar. No que ele orou por esse pai, outros vieram e ali um fluir de cura. Fala para o irmão, deixa fluir, deixa fluir. No meio dessa história, que você está ainda que não sabe, você ainda não chegou onde tinha que estar, porque ele não tinha chegado ainda. Ele não tinha chegado em Roma. Mas a história que Deus escreve para nós é cheia de emoção. E se você interagir, você vai ver milagre acontecer. Você vai ver cura acontecer. Você vai ver que o mal quer te tocar e nenhum mal te faz, porque diz, se beber alguma coisa mortífera, não sei o que ela não fará dano algum. Você vai experimentar na tua vida o poder real do Senhor, no meio dessas circunstâncias. Amém? Aleluia. Aleluia. E Atos 28, 10. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honras, e chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. Quando você crê que Deus está contigo, irmão, e você corresponde, e você flui, e não sabe por que você parou naquela ilha, mas você está interagindo. Você está interagindo. Deus, o Senhor me permitiu estar aqui, porque o Senhor é dono da minha vida. Vim parar aqui, não sei por quê. Eu quero interagir. E Deus é galardoador. Deus abençoou com todo o suprimento. Todo o suprimento que eles precisavam, eles foram abençoados. E eu creio, porque foi algo que eles queriam dar, porque eles estavam interagindo, eles estavam deixando fluir de Deus a cura, eles ministraram cura. E quando a gente deixa fluir o que Deus tem na nossa vida para entregar para as pessoas, apesar da nossa dor, apesar daquilo que a gente não está entendendo, Deus ele vem e supre as nossas necessidades. Amém? E aí, só para você ver, né, quando Paulo chega a Roma, Atos 28, 16. Estou bem resumindo, tá, gente? Quando chegamos, Atos 28, capítulo 28, verso 16. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de ter a sua própria moradia sob a guarda de um soldado. E quando seria uma prisão domiciliar? Nos dias de hoje? Seria? Mas quando você vai ver depois a história, que não é o foco hoje, mas, gente, Paulo recebia a gente, Paulo continuava pregando. Queria que você se colocasse de pé hoje. Eu queria que você refletisse sobre a história da sua vida. Nós temos momentos que está tudo bem. Nós temos momentos, às vezes, que a gente tem que enfrentar uma enfermidade. Momentos que, de novo, está tudo bem e, de repente, de novo, um vento. Vocês lembram como eu sempre testemunhei do cuidado de Deus para com o meu pai? Sempre testemunhei, né? Aí, a minha irmã, por 3 anos, morou lá com meu pai. Aí, lembra que eu estava com o pastor Rodrigo lá no Nordeste? Comemorando 20 anos de casada? Aí veio um vento. Veio um vento. Uma tempestade. A minha irmã falou que não ia mais morar lá com ele. Por diversas coisinhas. E eu falava para ela que ela não tinha o peso de ter que cuidar do pai. Que ela tem a família dela também. Ela tem o marido dela, ela tem o filho dela. E por algumas divergências que não cabe aqui expor. Mas aquilo é um vento.
E para o meu pai também foi um choque, porque eu falava com ele e ele... quando a mãe morreu, tudo mudou e agora tudo vai mudar de novo. Parecia um outro luto, né? A casa vazia. Ele do olho esquerdo, ele não enxerga nada. Do outro olho, ele enxerga só um pouquinho. Falou, ele enxerga tipo um cone. O glaucoma fecha o campo. Então ele enxerga assim, não enxerga se tem uma coisa... Enfim. E agora? O que eu vou fazer aqui sozinho? Pai. Deus cuidou do pai e vai cuidar. E eu estava com o pastor Rodrigo lá no Nordeste, que eu queria tirar minha paz. Falei, se esse capítulo está na história da minha vida, vamos interagir, vamos levantar uma voz no meio dessa tempestade. E ele é testemunha que eu falei para ele, eu só vou pensar que Deus vai trazer solução. Deus vai trazer solução. Eu não pensava em problema. Deus vai trazer solução. Solução. Aí eu falava, Rodrigo, me ajuda a raciocinar. O que meu pai precisa? Aí, vai precisar alguém que limpe a casa, alguém que cuide das roupas dele, alguém que converse um pouco com ele cada dia, porque todo mundo trabalha. Eu ligo para ele todo dia. Meu irmão vai lá, só que ninguém podia ficar 100% do tempo. Precisa de ter comida. Vamos ver de pegar uma marmita. Resumindo, gente, em poucos dias, surgiu uma pessoa que meu pai ficou tão feliz porque ela é uma senhora da igreja. Ela é da igreja. Ela canta no coral. E vocês acreditam que foi 18 de abril que morreu a senhora de 90 e não sei quantos anos que ela cuidava? Aí ela ficou disponível. Querido, quando você se levanta como uma voz profética, dizendo Deus vai cuidar dessa situação, você experimenta o cuidado de Deus. Deus proveu, essa pessoa vai de segunda a sexta, a gente tratou tantas horas por dia dela, vai, já faz companhia, conversa, ajeita a casa. Tratamos lá com um restaurante que entrega uma marmita, ele almoça metade da marmita, porque ele é idoso já, ele não, né? Ele fala que até vem comida demais. Metade ele come no almoço, metade na janta. Meu irmão que não ia tantas vezes está indo praticamente todo dia lá. Irmãos, quando você crê que Deus está com você, a tempestade pode vir, mas Deus traz solução. Quando você se levanta com essa voz e diz que você vai experimentar o cuidado de Deus. Pare de ficar falando o caos, o caos, o caos. Tenha bom ânimo. Então, eu também passo minhas situações que parece que tudo está tranquilo, daí de repente, opa, eu achei que isso aí estava tranquilo na minha vida. Aí vem, parece que uma tempestade. Tudo de novo. Calma. Para você é outra área na sua vida. Talvez é uma área também familiar. Mas eu quero te dizer, aprecie a jornada da sua vida. Deus tem uma história. E como eu passei por isso, talvez hoje eu possa estar falando para você isso, para você também ter bom ânimo. Quando vierem turbulências, tempestades, Deus é um Deus que está no controle. Ele lembra que Ele acalma. Basta uma ordem dEle. O vento se acalma, a tempestade se aquieta. Ele ainda acalma tempestades. Ele ainda tem o controle de todas as coisas. E ainda que aos teus olhos alguma coisa saiu, porque você ia do ponto A até o B. No GPS não tem A até o B, daí não pode botar alguma coisa que você quer chegar no caminho, lá no meio. Às vezes Deus bota pra gente umas outras paradas. E você, não, mas meu ponto é lá. Mas aprecie a jornada da vida. Você não entende por que Deus está permitindo você passar por isso. Fala, Deus, o que o Senhor tem para me ensinar? O Senhor quer me ensinar a ter bom ânimo? Talvez você está aqui, você está desanimado. Talvez você já desistiu de alguma coisa que o Senhor disse nessa noite. Não, você não vai desistir, porque você vai ter testemunho para contar. E nesse testemunho não tem a palavra desistir. Tem a palavra perseverei. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Em
Entregue sua vida agora ao Senhor. Cada capítulo da sua vida, o perrengue que você está passando. Fala, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu quero corresponder, Senhor. O Senhor quer me fazer uma guerreira de oração, que assim seja. Eu estava meditando sobre essa palavra em casa e eu não sei para quem serve essa palavra, mas me veio uma mulher à mente e o Senhor falava assim: faça o teu quarto de guerra. Sabe aquele filme Quarto de Guerra? Tem aquele quartinho de oração, versículo colado na parede, no guarda-roupa. Mulher, faça o teu quarto de guerra. O Senhor quer te honrar, mulher. O Senhor quer te dar vitória. Se levanta na tua casa. Se levanta como uma voz profética. Tá todo mundo achando que vai morrer. Tá todo mundo achando que é o fim. E você sozinha. Mas você com Deus é maioria. Quando um se levantou naquele navio, e o seu nome era Paulo, servo do Deus Altíssimo, quando um se levantou e falou para o geral assim, ó, tenha um bom ânimo, come aí, se alimenta, tenha bom ânimo, porque o Senhor nos fará chegar onde o Senhor falou. Quando um se levanta, o Senhor, querido, Ele é contigo. Não desista, não desista, persevere. Tire da tua mente tudo que você falou. Sobre isso eu não vou mais orar. Sobre isso eu não vou mais lutar. Se arrependa, diga, Senhor, me perdoa por essa minha fraqueza. Eu quero lutar, eu quero perseverar. E assim como o Senhor foi com Paulo, eu creio que o Senhor será comigo. Assim como o Senhor foi com Paulo, em todos os perrengues, até naquilo que não estava previsto, tudo tinha um propósito. Então, Deus, faça da nossa vida uma história que honre o teu nome, uma história que seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, fortaleça teus filhos, tuas filhas aqui nessa noite, fortaleça. Dê ânimo, eu repreendo todo espírito maligno, opressor, eu repreendo. Digo agora, tire suas garras dos filhos e filhas do Senhor. Oh, eu declaro sobre você liberdade no espírito. Tudo aquilo que estava te aprisionando no espírito, calando a tua voz profética, eu declaro agora, seja livre para abrir a tua boca. Você é livre para abrir a tua boca e declarar a palavra de Deus em meio ao caos, em meio à tempestade. E o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E ainda que te desejem o mal, ainda que algo imprevisto aconteça, ou como a cobra venenosa, mas eu quero dizer, quando você tem o selo da promessa, quando você tem o selo da promessa. Caleb é aquele que 45 anos tinha passado. Ele fala, o Senhor preservou a minha vida. Eu quero te dizer, não importa a idade que você tem, os teus olhos verão a promessa do Senhor se cumprindo. Os teus olhos verão a promessa do Senhor se cumprindo. Aleluia, 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 aleluia. E queridos, seja 3, 4, 5 minutinhos. Eu convido você a sair do teu lugar e encontrar alguém e dizer, irmão, eu quero acender essa fogueira aqui, eu quero aquecer o teu coração. Fala, eu quero aquecer o teu coração. Eu quero aquecer o teu coração nessa noite. E eu quero dizer para você que você pode ter esperança. Eu quero dizer para você que você pode ter esperança. Porque o Senhor é contigo. E você vai ter história para contar. Você vai ter história para testemunhar. Oh, esse não é o fim da história. Oh, essa tempestade. Essa tempestade. Essa tempestade. Oh, talvez essa tempestade vai te levar para essa ilha, como levou Paulo, mas nessa ilha tinha propósito. O Senhor queria ministrar. O Senhor queria ministrar ali cura. O Senhor queria manifestar o seu poder. Então,
Aprecie a jornada da vida. Aceite aquilo que o Senhor tem colocado. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.